Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor em nosso pós-jogo. Meus amigos e minhas amigas, tivemos aí o jogo de ontem, o clássico vovô, que teve no Maracanã, inclusive, uma vitória do Botafogo diante da equipe do Fluminense pelo placar de 1-0. 1-0 para o Botafogo, o gol marcado pelo jogador Luiz Henrique, né, de uma vacilada do jogador Felipe Melo. E olha, meus amigos, de uma vacilada daquelas. Meus amigos, a gente tem que falar aqui de uma das vaciladas que entram para a história, né? Mas acontece que isso aconteceu no Maracanã ontem, né? Que não estava muito cheio o Maracanã, mas teve aí a vitória alvinegra, né? Diante da equipe do Fluminense, que volta para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, depois das vitórias, né? Depois da vitória do Corinthians diante da equipe do time do Atlético Goianiense, e o time do Botafogo ainda mais líder do campeonato com 56 pontos ganhos da classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like, seu joinha, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas, e também os sábados com o programa ao vivo às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, tá certo? Acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioinssc.com e também pela Rádiosnet, e também acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, também 98.7 FM, tá bom? Falando tudo sobre futebol, debatendo, discutindo, informando os assuntos importantes do seu clube do coração em primeiro lugar. Tá certo, pessoal? Estamos juntos com vocês. E falando desse clássico vovô que aconteceu ontem no Maracanã, uma falha do Felipe Melo, o Botafogo conseguiu a vitória, 1-0 com o gol do Luiz Henrique, ex-Fluminense, a lei do ex, a história, essa história de a lei do ex, né? No estádio do Maracanã, a lei do ex aconteceu no Maracanã, inclusive. Então, o time do Botafogo de uma falha do Felipe Melo, né, que aconteceu, e a vitória do Botafogo no final, né, o Luiz Henrique marcando o gol e segue na ponta do Campeonato Brasileiro. O time do Botafogo segue na ponta e devolvendo ao time do Fluminense, né, para a zona do rebaixamento, para a zona de rebaixamento no Campeonato Nacional, no Campeonato Brasileiro, né? E de uma falha, né, que que aconteceu, e de uma falha sem perdão, né? Porque a torcida do Fluminense vaiou ele no final do jogo, tendo uma situação aí que aconteceu, mas é uma situação mas assim, nessa situação de que o Fluminense, né, de um Fluminense de não ter, que teve uma zaga diferente, lógico que a gente tem que falar, a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, mas uma falha, meus amigos, que está sendo muito repercutida. A falha do Felipe Melo aconteceu. E nesse clássico de ontem, que caminhava para o final do jogo, caminhava para o empate 0-0, que o time do. Não era um bom resultado para o Fluminense. Não era bom resultado para o Fluminense, né, principalmente para o Fluminense, por conta dos resultados que principalmente, o Botafogo estava na dele, fazendo a sua parte para tentar conseguir é, se distanciar dos líderes, né? E tendo aí os goleiros fazendo os trabalhos, né? O John e o Fábio, inclusive, sendo o melhor da partida. Mas uma falha do zagueiro volante Felipe Melo, né? Desequilibrou o duelo, e aí, aos 50 do segundo tempo, o time do Luiz Henrique, o time do Botafogo, venceu pelo placar de 1-0 o time do Botafogo de Luiz Henrique, que fez o gol e segue na ponta do Campeonato Brasileiro com 56 pontos ganhos da classificação do Campeonato Nacional. E o time do Fluminense está na 18ª, certo? Na 18ª colocação no Campeonato Nacional, né? E principalmente aí, né, que é o segundo revés seguido do time alvinegro, ou menos do time, o segundo revés seguido, né, que o time do Fluminense, melhor dizendo, a segunda vitória do Botafogo, né, diante da equipe do Fluminense, e de uma derrota dolorida, porque volta para a zona de rebaixamento, uma vitória do time da equipe do Corinthians, né, contra o Atlético Goianiense, que botou o Fluminense
para a zona de abaixamento novamente. Então, já a equipe do Arthur Jorge se mantém na liderança, né? Inclusive, que temos aí ainda temos essa rodada ainda, né? Que nós vamos estar vendo aí então. Então, meus amigos, temos aí os jogos do Campeonato Brasileiro. Botafogo líder no Campeonato Brasileiro joga contra o Grêmio. Joga contra o Grêmio no Mané Garrincha na próxima rodada, né? Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Fluminense joga contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, lá em Goiânia. E na Libertadores, temos aí os jogos das quartas de finais, os jogos da volta, né? O Fluminense vai enfrentar contra a equipe do Atlético lá em Belo na quarta-feira e também na quarta, São Paulo e Botafogo no Morumbi. Então isso é decisão de campeonato, decisão de Libertadores nas quartas finais da competição, tá bom? Vamos falar aqui desse jogo aqui para a gente resumir o assunto do clássico entre Fluminense e Botafogo, em que alternaram a superioridade no período de tempo, né, as duas equipes, e a equipe do Botafogo começou chegando bem em duas jogadas, né, com o Matheus Martins, que só não marcou porque o Fábio acabou defendendo, né, acabou fazendo uma boa defesa em seguida. E com o passar do tempo, o Tricolor cresceu na partida, obrigando o João a fazer grandes defesas, a trabalhar bastante, né, na partida, né, inclusive, que já que nós falamos aqui dos goleiros, né, que foram essencial, né, para essa partida. Então, temos aí no Fluminense chegando com o Cano, Cano, Arias e Lima, além também do Marcelo, né, que também chegou, né, que chegou à meta do goleiro John, né, que trabalhou bastante, né, em que as duas equipes erraram também passes no meio de campo, né, na meiuca, né, erros de passe meio de campo para tentar conseguir trocar passes, né, e ainda deixando o duelo mais equilibrado ainda nessa etapa, na etapa inicial de jogo, na etapa inicial de partida no período de tempo, e com direito a polêmicas, né? Com direito às polêmicas, né? Sabendo dentro do jogo, né? De uma discussão em que o jogador Matheus Martins deu uma cotovelada em cima do Cano, dentro da área, de uma situação que não marcou pênalti, que não foi marcado pênalti em cima do Cano, numa cotovelada que sofreu em cima do Matheus Martins, ex-Fluminense também, né? Aliás, o Luiz Henrique e o Matheus Martins e o Luiz Henrique são ex-Fluminense. E o Wilton Pereira Sampaio não marcou pênalti. E os botafoguenses, por sua vez, também reclamaram e pediram um cartão vermelho por conta da situação do Marcelo, né? Do pisão do Marcelo em cima do Matheus Martins. Mas a arbitragem só conversou. Aí teve essa situação de que teve um pisão, de uma interpretação nessa situação, mas o juiz só conversou, né? Essas polêmicas que aconteceram no primeiro tempo, inclusive. E na segunda etapa, o time do Arthur Jorge poderia ter aberto o marcador. O time da equipe do Arthur Jorge, né? O time do Arthur Jorge no segundo tempo, poderia ter aberto o marcador logo no início da segunda etapa, né? Por conta de uma jogada do Luiz Henrique, né? Porque de uma arrancada do Luiz Henrique, né? De uma disputa com o Manuel, né? E que ele marcando de um ataque no Luiz Henrique, o Manuel marcando, tentando conseguir impedir, né? Para que o Luiz Henrique possa fazer o gol, só que o Fábio conseguiu a defesa, né? Por uma boa defesa do goleiro Fábio, né? Que o Luiz Henrique tentou uma cavadinha em cima tentou uma cavadinha em cima do Fábio, melhor dizendo, mas o goleiro tricolor conseguiu ganhar essa em cima do camisa 7 da equipe, conseguiu ganhar do camisa 7 da equipe do time do Botafogo. E o goleiro do tricolor, aliás, foi um dos melhores em campo, né, que a gente tinha falado aqui no nosso pós-jogo, e conseguindo espalmar o chute do Tiquinho Soares, espalmando no chute do Tiquinho, né, do Tiquinho Soares, que desviou, né, no meio do caminho, né, inclusive dos dois zagueiros, né, Antônio Carlos e do Manuel, né, que quase foi no cantinho direito, mas não conseguiu entrar por conta do Fábio defender, né, na hora exata defendeu. E o Fluminense também chegava assustando o goleiro do Botafogo, John,
ou melhor, assistiu a John, melhor dizendo aí, a fazer boas defesas. A fazer boas defesas, né? Isso garante mesmo para o goleiro, né? Mas as substituições, as trocas, fizeram o time perder um pouco de qualidade, né? E principalmente com a saída do Marcelo, né? Para a entrada do jogador Fuentes, né? Que fazia a sua estreia com a camisa do Fluminense, né? O Fuentes, lateral esquerdo, e o Felipe Melo entrou na vaga do Nonato, que foi atingido de cabeça, que atingido de cabeça no rosto por Marçal, né? Inclusive, né? Que o volante tricolor, né, que levou a pior nessa situação, chegou a perder a consciência, teve que sair de ambulância indo para o hospital, né? Mas tá tudo bem com ele, tá tudo bem, né? Uma coisa assim que tá sendo, tá sendo tratado lá, né? Não tá nada de mais grave com o Nonato, né? Que se recupere o mais rápido possível, né? O Nonato, né? Lógico, né? O volante do Fluminense. E aos 50 minutos, aquela entregada, né? Como se diz hoje em dia, entregada de paçoca. Assim, de uma entregada de paçoca, como se diz hoje em dia, de uma maneira daquilo de mão beijada, né? Uma coisa assim, né? O Felipe Melo na defesa, né? No campo de defesa, né? De uma entregada para o Gregory entrar na pequena área e rolar para o Luiz Henrique. Isso entrar livre para emendar para o fundo da rede, mandar para o fundo da rede, né? Que não comemorou, né? Não comemorou o gol do Botafogo, né? Em respeito ao ex-clube, né? Que é o Fluminense, lógico. E sacramentando a vitória da equipe do time do Botafogo. Então, o time do Botafogo com 56 pontos, né? Líder do campeonato, mais líder do que nunca o time do Botafogo, né? E olha, vou dizer uma coisa, hein? Que eu vou até dizer uma coisa, é uma sorte de campeão, né? Diga-se de passagem, uma sorte de campeão, para ser mais exato do que a gente está falando aqui. Uma sorte de campeão, para ser exato. Então, o time do Botafogo está com 56 pontos, líder do Campeonato Brasileiro, e o time do Fluminense é o 14º, ó, 18º, com 27 pontos ganhos, se não falha a memória, que nós vamos estar aqui é, é, mencionando. Então, o time do Fluminense está de mal a pior. O Fluminense está de mal a pior. E que temos aí o time do Fluminense tendo aí a situação de momento perigosa, de uma maneira perigosa por conta disso. Então, meus amigos, de uma maneira muito perigosa acontecendo. Então, o time do Fluminense é o 18º colocado, com 27 pontos ganhos na classificação do Campeonato Brasileiro, né? Então, o time do Fluminense vai encarar na próxima rodada contra o Atlético Goianiense, que é o último colocado do campeonato, lá em Goiânia, na próxima semana. E o time do Botafogo enfrentará contra a equipe do time do Grêmio, lá em Mané Garrincha, Brasília, porque vendeu o jogo lá pela cidade de Brasília, lá no estádio Mané Garrincha. Certo? E aí, Libertadores da América, nessa semana, temos aí os jogos da Libertadores, né? Os jogos que vão acontecer, né? Jogos da quarta-feira, né? Jogos de quarta-feira, Atlético Mineiro e Fluminense, jogo lá em Belo Horizonte, jogo que vai acontecer lá na casa do Atlético, na Arena MRV, na cidade de Belo Horizonte, na casa do Atlético, na Arena MRV, na casa do Atlético Mineiro, e no Morumbi, São Paulo e Fluminense, que nós vamos estar acompanhando, certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Vitória do Botafogo, vitória alvinegra, né? Mais líder do que nunca. Meus amigos, e o Fluminense no calvário do Z4, né, meus amigos? É uma coisa absurda, né, meus amigos? Mas vamos ver o que vai acontecer nessas próximas rodadas e também na Libertadores da América, jogos decisivos, valendo uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Mais um bom jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, acionando o sininho de notificações, tá bom, pessoal? Repito, se inscreva no canal do Conversa de Torcedor, acione o sininho das notificações, tá bom? Para você receber os vídeos em tempo real, compartilhando para os seus amigos, né? Dos nossos vídeos, compartilhando para os seus amigos e também deixando seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho aqui do Conversa de Torcedor no YouTube. Também acompanhando pelas redes sociais do nosso trabalho no Instagram e também no Facebook. Instagram, também no Facebook, @Conversa de Torcedor. Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas com vocês no YouTube do Conversa de Torcedor e nos sábados ao vivo, às 11 da manhã, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site
Rádio NSC.com e também pela Radiosnet, acompanhando pela Dial 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, com muita informação, debate com vocês. Tá bom, pessoal? Com o Geraldo Rodrigues, o Alberto Baide e eu, toda a galera falando sobre futebol e do esporte para vocês. Tá bom, pessoal? A todos, muito obrigado pela companhia e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Fique com Deus.